Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema, porque eu já venho falando esses dias aí tudo sobre Paulo, sobre naufrágio, essas questões. E o tema hoje é permaneçam conosco a bordo. Esse é o tema. Permaneçam conosco a bordo. A bordo do quê? A bordo de um barco. Um barco, você vai saber. Permaneça conosco a bordo. Paulo, só vou resumir que Paulo ele estava um prisioneiro, ele estava sendo levado para um lugar, no capítulo 27, capítulo 28 de Atos, já no 26. Então você vai ler a história de Paulo, ele estava sendo levado como prisioneiro. E aí, no meio do caminho, ele discerniu alguns ventos que ele diz assim, se prosseguir vai virar tempestade, ele diz isso. Então vai passando por essas situações. A realidade é que ele vence tudo isso, porque ele discerniu correto que tipo de vento era. As palavras estão lá no YouTube, você pode ver. Então ele discerniu quais eram esses ventos que vieram. Ele pôde identificar. Realmente a tempestade veio, mas o Senhor veio com um consolo, uma palavra. Aí pôde poupar as pessoas ali. E lá no final, acabou que lá no final, tudo se resolveu. Lá no fim, tudo deu certo. Não perdeu ninguém. E houve uma palavra, eu vou começar do fim para o começo. Você vai abrir a Bíblia num texto e eu vou ler outro, mas vou ficar no seu texto. O texto que está para você abrir aí em Atos 27, é o que você vai abrir, que é o que eu vou ministrar, mas eu vou começar do fim para o começo. Você abre aí 27, Atos 27, fica com ele aberto no 27. Abre Atos 27. E eu vou começar em um outro texto. Mas não precisa ir no texto que eu vou. Atos 27, se abre aí, descansa com essa palavra aí. Todo mundo abriu? Amém. Antes de nós lermos Atos 27, que é o que nós vamos ministrar, eu vou ler um texto que está aí em Atos 28, 30, 31, e vou passar um contexto para você entender o que isso significa, para depois aí eu ministrar a mesa. No verso 30 do capítulo 28, você está no 27 e continua aí, eu só vou ler porque está aqui na tela. Diz assim o texto, ó, 28, 30. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. E pregava incansavelmente o reino. Ele pregava o reino, mensagem do reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Sem o mínimo de impedimento. Eu não vou ministrar isso aqui, mas eu preciso começar por aqui para a gente chegar onde eu vou chegar no verso que você está aí. Você sabe pelas outras mensagens que Paulo passou toda aquela turbulência, todo aquele nível de tempestade, toda aquela situação difícil que talvez vocês aqui estejam alguém passando, ou vocês de casa estão passando. O mundo está passando, muitas situações, muitas famílias hoje passando, e ele estava passando, passou, mas passou. Tempestade, ela não é o normal dos dias, eu já falei, tempestade ela passa, é passageira, ela passa, vem e vai. O normal é o ciclo natural dos dias. Por exemplo, um tsunami não é normal, o normal é o que você vê na praia. Vem a água, arrebenta na praia, volta, tsunami é anomalia, mas aí vem e volta. Tempestade é igual, e Paulo passou essas tempestades, e aí no final dessas tempestades todas, curiosamente o livro de Atos, ele termina no verso 31 que eu estou lendo, que diz que ele pregava incansavelmente o reino de Deus. Ele termina o livro aqui, mas não termina a história toda do livro, porque o livro de Atos, ele não tem fim. Esse é o capítulo 28, mas o capítulo 29 é o nosso. Ele continua sendo escrito pela nossa própria vida, ele não parou, ele continua. Por isso que o livro de Atos parece que não tem fim, realmente não tem. Continua com a minha e com a sua vida. Ele termina no verso 31. E ele estava incansavelmente pregando o reino. Só que ele estava numa casa, e diz o texto que ele ficou por 2 anos. 2 anos. Quando que ele ficou por 2 anos pregando o reino? Quando que ele ficou?
Analisa comigo. Depois de quando? Depois de uma grande tempestade. Depois de uma turbulência. Depois de tanto medo, tanto flagelo, tanto risco de vida, tanta preocupação, Paulo agora aluga uma casa e fica ali, e as pessoas buscam Paulo, e ele incansavelmente fala acerca do reino. Ele vai imitar Cristo. Cristo nunca pregou salvação, ele pregou reino. Ele falou: eu tenho que imitar meu mestre, eu vou pregar reino, porque a salvação já é o próprio Cristo. E aí ele vai pregando o reino por 2 anos. E eu vou falar para vocês, porque eu pedi para o Senhor, eu falei: eu não quero saber de ensino agora por enquanto, se for possível, se isto é possível, que não haja tanto ensino, mas que haja o profético, e o profético tem aflorado muito. A palavra profética, o que é a palavra profética? O profético é aquilo que você vê antecipadamente, porque antes que venha o mal, diz a palavra, não sou eu, é a palavra que diz. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, então ele sempre vai fazer isso. Ele não muda, ele continua fazendo, não revela isso aos evangelistas, não revela ao povo, não revela ao governante, não, revela aos profetas. Então ele continua com a palavra profética. Então os textos, nesse texto, o lado profético desse texto, e aí precisa ter fé para entender, eu tenho que pegar a palavra que foi histórica, aconteceu na história, pegar a revelação e trazer para o profético. O profético diz o quê? Paulo, na história, passou uma turbulência, ele era filho do Altíssimo, passou um monte de perrengue, não pereceu, graças à presença dele, todo mundo do navio foi poupado, graças à presença dele aconteceu aquele benefício, perdeu-se muita coisa, mas as vidas não, e graças à presença dele, agora ele está no lugar pregando o reino, porque era a vontade do Pai, e para reinar tem que fazer a vontade do Pai, e ele está ali. Quando que ele fez isso? Ele fez isso por 2 anos. E trazendo para o contexto atual, eu ouvi uma notícia muito estranha. Estranha para quem não entende disso, mas eu achei estranha no sentido de que é tão revelador também, né? Vai encontrar-se com aquilo que é profético. Paulo ficou 2 anos. Nós estamos em uma tempestade, um início de tempestade, é só vento, por enquanto é vento. Alguns países já começou um furacão maior, já está virando tempestades, nós estamos vivendo o prenúncio de uma grande tempestade. Ainda não é tempestade. Com certeza você almoçou hoje, está dormindo, está encontrando com as pessoas que você ama. Beleza. Está lá com aquela questão política, que a gente sabe como é que anda o mundo, não é o Brasil, o mundo. Então você sabe que há um prenúncio, um anúncio, ou uma anunciação, uma disposição, que parece ter uma tempestade vindo. Então, nesse período de tempo em que se está vivendo, o que o Senhor colocou no nosso coração, até eu conversando com a Darcy outro dia, e o Senhor até nos pegou bastante nisso, o que nós conseguimos entender no Espírito, e isso é profético, é que a igreja ela tem mais ou menos uns 2 anos para ela anunciar livremente o reino ainda. Depois disso, possivelmente vai ocorrer o rapto. Quando? Não tem data, não tem hora, mas é ali, ó, tudo pertinho. Porque não tem muito o que fazer. O rapto da igreja é iminente. As pessoas não acreditam, estão cada vez mais céticas quanto a isso, mas a palavra diz que seria assim mesmo, igual nos dias de Noé. O velho louco, aquele velho louco que faz um barco na areia, num pleno tempo que nunca choveu, é o velho louco. Então nós somos esse velho louco, onde estamos vivendo o mesmo período. Cristo falou, nos últimos dias vão ser igualzinhos nos dias de Noé. Não vão acreditar no que você fala, vão achar absurdo, não vão conseguir encontrar lógica, e de fato não há lógica, porque a palavra do Senhor não tem lógica. O profético não há lógica, é por fé. Eu preciso crer e entender no meu espírito. Então, nos próximos 2 anos, eu não posso dar data, porque ninguém pode. Se algum dia você ouvir alguém dando data, dia, hora assim, não creia não, isso é mentira. Ele está viajando. Agora, a aproximação, ele revela os seus profetas. E eu creio por aproximação profética, não só desse texto, mas de muitos, é que temos um tempo muito pequenino, muito curtinho. 2 anos significa um período de tempo onde eu ainda posso livremente anunciar o Evangelho, só que aqui, Paulo, o que me chamou a atenção é que Paulo ele ia e pregava. Aqui ele não está indo, ele parou e quem quiser que venha. Então é um tempo difícil.
Só que quando vem, eu preciso abrir a boca e dar essa palavra de consolo, falar, olha, Cristo morreu por você, e ó, Ele vai voltar, Ele está voltando, tem saída para a tua vida, a saída não está na terra, a saída é aqui em cima, a nossa porta é lá em cima, não é embaixo. Então eu preciso nesse tempo, como Paulo, você vê, nós estamos um pouco que privados de algumas coisas, mas quem vem você não pode lançar fora de jeito nenhum, você precisa anunciar a palavra, falar que existe. Chega chorando, desesperado, inconsolável, você tem que ter uma palavra. Paulo tinha uma palavra, ele sempre tinha uma palavra, incansavelmente, ele anunciava o reino, e quando eu anuncio o reino, eu estou anunciando tudo que o reino tem. Ele tem paz, ele tem justiça, ali vai ter cura, ali tem toda a provisão daquela pessoa que está sofrendo. Fala, é o seguinte, o reino tem tudo isso. Mas que reino? O reino do rei. Que rei? Cristo. E você fala para essa pessoa. Não omita, não deixe de falar para quem te buscar socorro. Pediu para você, leva o meu nome lá na igreja para orar, já fala, por quê? Se ela pediu, porque ela está sofrendo alguma coisa, e quando falar, deixa o Espírito Santo pegar você e fala com ela. Fala, ó, o reino está chegando, vai ser manifesto. E o tempo está muito curto, porque ele vem aí. Então, é o que ficou forte no meu espírito, desse período de tempo, que ainda teremos essa liberdade para anunciar o reino. Então eu estou muito descansado de que a igreja ainda vai continuar, conseguir, com algumas dificuldades, mas ainda que seja numa casa alugada, mas ela vai estar, aqui diz assim, 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Então Paulo tinha condições de pagar, então ele está dando condições para a igreja, para se manter, para anunciar, amém? Ele está dando condições para a igreja, então seja fiel nesse tempo, seja honesto com ele, porque tudo que ele te dá é para que você dê também na obra, para que a obra prossiga nesse período de tempo que chega. E no meio desse turbilhão profético, porque é turbilhão profético, é difícil falar o que eu estou falando, porque é difícil as pessoas crerem no mesmo nível espiritual, porque eu creio, porque eu fico mergulhado e eu busco, eu não sou melhor nem pior, eu só estou buscando. Lembra do fogo? Eu mergulho no fogo, e aí lá no fogo vai vir coisa, e ele vai falando. Então eu sei que o tempo está muito curto, ele está acabando o tempo, está claro, está acabando o tempo. Então nós não podemos deixar que esse tempo se vá em vão. Aproveita, é um tempo assim para você falar do amor dele para as pessoas, da salvação e do reino. A mensagem já está bem clara, fala do reino, fala, tem saída, não fica desesperado, tem uma saída, há uma saída, e ele vem. No meio disso tudo, imagina você que ontem eu ouço uma notícia que não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Eu ouço uma notícia muito estranha, da qual a notícia que eu ouvi foi assim, eu não vou saber repetir, palavra por palavra, mas estava dizendo assim, que daqui 9 anos, a notícia era essa, daqui 9 anos a terra será outra. E quem estava falando isso não tem nada a ver com, aliás, até nem crê no Criador. Crê no dinheiro, crê no poder, crê na manipulação em massa. São pessoas de grande elite, pessoas que governam o mundo pelo poder do dinheiro, das finanças, dos comandos. São reuniões de homens, de grandes homens aos olhos dos homens, mas que não passam de homens aos olhos do Senhor. É só homem. Mas são homens poderosos aos olhos dos homens, homens com poderio financeiro, pessoas assim. Nessa reunião, eles têm data, eles possuem uma data. Se você entrar num site, eu vou dar para você um site aberto para o público, você entra no site da ONU e veja lá a Agenda 2030. Quando você entrar lá na Agenda 2030, você vai encontrar lá dentro uma das janelinhas, vai estar escrito assim, que daqui 9 anos o mundo será outro. E eu falei, isso é papo normal, eles sempre vão falando isso. Só que daí me bateu uma situação, porque quando eu fui bater com a palavra, olha que entendimento estranho, né? Mas é do Senhor. Tirando os 2 anos que eu ainda tenho, só sobra 7 da grande tribulação. E depois realmente é um reino eterno, o mundo vai ser outro, porque o rei vem aí. Vocês entenderam isso? Eu arrepio da cabeça aos pés, irmão. É algo tremendo. Então eu creio que nós temos mesmo, na cronologia nossa, meados aí de um período de tempo, poucos anos, porque depois vão vir 7 anos de grande dor, e depois, então,
vem o reino milenar de Cristo, onde Ele vem com aqueles que foram com Ele levados. Então faça como é dito nesse texto, nessa história de Paulo. Não liga para o navio, não fica preso às coisas da terra, gruda na oportunidade que você tem de adorá-lo, de poder estar junto, de poder cantar, de poder orar, de poder chorar. É tempo de choro. Ontem na oração tivemos uma palavra profética também terrível, uma palavra dolorida. Quando o profeta fala é muito dolorido, é muito doído, porque não está dando carro para mim. Isso é palavra profética, está dizendo que se eu não chorar agora, vai chorar depois. Então é melhor eu chorar agora. É melhor eu chorar agora. Chorar pelas almas, chorar pelas vidas, chorar pelas pessoas, gemer pelas pessoas, buscar essa força da qual a gente leu agora para os aniversariantes. Ele não tem, ele é a própria força que eu preciso, mas eu preciso buscá-lo. Buscai enquanto se pode achar. Amém? Buscar enquanto se pode achar. Então, no meio disso tudo, tá, e se nada disso for bem real, mesmo que não tem problema, eu mantenho em alerta, porque eu tenho uma ordem: vigiai e orai. Então mantenho vigilância, como se fosse hoje o último dia nessa terra, que amanhã nós vamos subir com Ele. Então eu tenho que viver assim 24 horas. Ah, mas eu não vou viver aqui? Vou, normal. Mas primeiro é Ele. Ele fala assim, ó: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas esquecem uma coisa e fica radical. Ó, buscai primeiro, aí fica fanático, vira um lunático, ele fica exagerado. Não, ele diz: buscai primeiro. Ele não diz que não é para buscar as outras coisas. Ele só fala: põe em ordem a busca. Busca primeiro o reino, e depois as outras coisas você vai ver que nem precisa buscar, vão ser acrescentadas. Então eu posso buscar outras coisas, eu posso me interessar por outras coisas, eu posso continuar a minha vida natural, com meus projetos, eu posso, mas primeiro o reino, as outras depois. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vêm depois. Mas se eu inverter esse texto que ele diz, se eu inverter, buscar as demais coisas, deixar o reino para depois, eu pus o reino lá no fim. Aí se eu pôr o reino no fim, eu fico no fim do reino. Eu acabo não sendo chamado nessa primeira convocação. Amém? Então está dado aí para vocês essa palavra aqui, que isso daqui, eu tinha que compartilhar isso com você, porque ficou muito forte no meu espírito, como um alerta para a esposa do Cordeiro, para a igreja. Amém? Vamos para a mesa? Capítulo 27. Capítulo 27. Vocês vão me controlando aí, tá? Eu estou sem relógio, estou sem hora, estou sem nada aqui. Não tenho horas. Eu tenho uma eternidade, mas eu não tenho um relógio. Interessante, né? Estou sem relógio aqui. Capítulo 27, verso 30. Isso aqui é para a gente ir para a mesa, porque ele também nos dá esse alerta, mas agora ele nos leva para a mesa. Então vamos lá, verso 30 do capítulo 27. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Se caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Ele está dizendo exatamente o tema: permaneçam conosco a bordo. Há um momento em que eu tenho um lugar determinado para ficar, eu tenho uma condição determinada para me posicionar, eu preciso estar nessa posição, eu preciso ser quem sou e estar onde estou, segundo a palavra. E ele está dizendo, embora existe uma tempestade, a situação está turbulenta, mas olha, permaneça a bordo, permaneça em Cristo, permaneça, não saia de Jerusalém. Ontem para orar foi essa palavra. Permaneça em Jerusalém, porque um homem saiu de Jerusalém, desceu para Jericó, e lá ele apanhou, foi roubado, virou um coitado.
O segredo é que ele não deveria ter descido de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Fica em Cristo. Jerusalém é luz. Fica na luz de Cristo. Não saia. Por pior que esteja lá fora. Nesse momento, estar no navio é melhor. Nesse instante. E sempre, estar em Cristo é o lugar devido para ficarmos. Aí ele diz disso para eles. E interessante, os soldados até deram ouvidos, porque no verso 32 ele diz assim, ó, diante disso, porque ele deu essa exortação, né? Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e deixaram cair no mar. Logo, os primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Ele dizia assim, ó, hoje já é o 14º dia que estáis em vigília. Contínua, em um absoluto jejum. Então hoje vocês estão no 14º dia que estáis em vigília numa contínua, continuadamente, em absoluto jejum. Em vigília contínua, em um absoluto jejum. A minha Bíblia está rabiscada. Contínua, em um absoluto jejum. Então Paulo agora ele dá um encorajamento. Eles decidem ficar. Olha a cena. Então eles iam eles iam descer o bote salva-vidas e sair do navio para vazar, embora. Uma pergunta assim, no mínimo, que cabe nessa hora. Aonde que estava a tempestade? No navio ou no mar? No mar. Estava lá fora uma turbulência, um furacão, era um tufão. Aí eles querem sair do navio e ir para o barco. Muitos de nós está desfocado e acha que vai resolver o problema de forma errada. O problema não estava no navio, estava na tempestade que estava tendo no mar. Eles tinham que ficar no navio. Sair do navio e ir para o barco não ia resolver o problema, porque o problema não era o navio. Então muitos problemas que nós vivemos não é aquele lugar que estamos vendo o problema é o outro, ele é maior. Não adianta abandonar, não adianta eu abandonar o barco, não adianta eu abandonar o navio, não adianta, porque o problema não era o navio, o problema era a tempestade no mar. Se vai com os barquinhos no mar, ele mesmo diz, não vai ser salvo ninguém, quem for não vai morrer. E aí eles acabaram ficando, e aí logo em seguida diz aqui o texto no verso 32, diz que eles cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas. Ou seja, eles cortaram o vínculo, eles cortaram a possibilidade de toda a ação humana. O bote salva-vidas significa o socorro do homem. O bote salva-vidas, ele significa o socorro humano, uma estratégia humana que não ia resolver, ia piorar, eles iam morrer. Então, nesse momento que estamos vivendo, nesse março de 2021, não é momento de buscar socorro humano, buscar recursos em homens. Não confiais em homens ou em carros ou cavalos, diz a palavra, não confieis em carros nem cavalos, porque a nossa força vem do Senhor. É dele que vem o socorro, é dele que vem o livramento. E aqui eles estavam cortando, eles cortaram. Quando eles fazem esse ato de cortar o bote salva-vida, que na realidade não ia salvar ninguém, eles estão dizendo, ok Paulo, nós vamos abrir mão do jeitinho que nós queremos dar como homens, e vamos ficar aí com a tua palavra. Mas aí depois que decide ficar no barco, Paulo fala logo em seguida, ó, logo nos primeiros sinais do alvorecer, está vendo? Ó, já começou a alvorecer, está ficando dia, começou a clarear. Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar. Existe um momento que eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Ele diz, tem que se alimentar, encorajando-os. E ele dá coragem para eles e diz assim, hoje já é o 14º dia, que vocês estão em vigília contínua, em um absoluto jejum. Ou seja, agora é hora de comer. Começou um momento, vocês têm que se fortalecer para o que está vindo aí. Aí ele vai dizer algo interessante no verso seguinte, o 34. Verso 34. Eis que agora eu vos exorto a que comas algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças e
a Deus diante de todos. E em seguida partiu o pão e começou a comer. Olha que coisa que ele vai fazer. Está um temporal, um vendaval, o barco ameaçando ser espedaçado, a coisa está feia, e Paulo acha de fazer uma ceia no barco. Ele acha de partir o pão, vai dar graças e vai partir o pão. Você está entendendo a situação? Olha a visão que ele tem dentro. Lembra da visão? A fé gera uma imagem. A imagem que ele tem, ele já se via no lugar seguro. Ele falou, não, agora tem que ir. Vamos partir o pão, vamos comer. Porque primeiro ele diz para comer. Primeiro ele fala, tem que comer. Segundo, ele vai falar o que é que eu tenho que comer. Ele vai dar graças e partir o pão. O pão é Cristo, é símbolo de Cristo. Aí ele parte o pão, havendo dito isso, deu graças. Então, dito o quê? Que eles tinham que comer. Mas ele diz, nenhum de vocês vai perder um fio de cabelo. Então ele vai encorajar eles, dá uma palavra para ele, fortalece eles, fala assim, come de Cristo. E aí, em seguida, partiu o pão e começou a comer. E olha que interessante, no verso 36, a reação de todos do navio. Lembrando que no navio tinha soldados, tinha o comandante, tinha o piloto, o dono do navio, prisioneiros e a tripulação. E Paulo, todos eles estavam no navio. Estava todo mundo no navio. 276 pessoas no navio. Um deles era Paulo. E Paulo, no meio disso tudo, ele vai partir o pão, vai fazer ceia, porque o trigo tinha um monte no barco. Eles vão jogar depois tudo fora, o trigo. Mas por enquanto tem trigo. Então ele vai pegar esse pão e vai partir. E ele parte o pão. E havendo dito isso, que ninguém ia perder um fio de cabelo, então ele fortaleceu o coração, ele impulsionou a vida daquelas pessoas, e aí ele dá graças, parte o pão, e vai fazer uma ceia e começou a comer. E aí, no momento, verso 36, no momento, todos se reanimaram, e também se alimentaram. Perceba que o ânimo veio antes de comer. Por quê? Eles se animaram, e aí veio o ânimo de comer, porque o ato de comer já é celebração, porque eu já estou animado. Quando eu vou para a mesa, quando eu vou comer, eu já estou animado. Então eles se reanimaram. No momento, depois da palavra, a palavra me trouxe impulsionamento de ânimo é movimento. Ânimo não é festa, ânimo é movimento. A festa vem no pão, o ânimo é movimento. Então eu me animei, e aí eu me movimento, aí vem a celebração, o pão. O pão é a celebração. Eu vou ler de novo aqui, E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças. Dito isso o quê? Que não vai perder um fio de cabelo. Fortaleceu eles, falou, não vai perder, vocês fica firme, vai chegar todo mundo onde tem que chegar. E aí ele decide, dá graças, parte o pão, e aí ele começa a comer. E no momento todos se reanimaram. Ninguém tinha comido do pão, mas já se reanimaram só com o poder da palavra. O poder da palavra trouxe ânimo para eles. E aí eles participaram do pão. E aqui vem em algo que eu gosto muito, porque vou repetir isso novamente. Quem estiver vendo a mensagem não voltou a fita, eu que estou repetindo. No barco tinha soldados, no barco tinha o dono do navio, no navio estava também o piloto, havia a tripulação, havia soldados, havia os prisioneiros e também Paulo. E Paulo parte o pão, e todos comeram do pão. Você conseguiu pegar? Não tem regra, na hora de partir o pão é só eu falar sim. O pão é para todos, é para o soldado, é para o moribundo, é para o prisioneiro, é para o dono do barco, é para o piloto, é para Paulo, é para todos. Cristo está disponível a todos. Eu não posso privar ninguém do pão. Eu não posso dizer, não, você não pode, você é soldado, não, você está no porão, você é bandido. Não, o pão é para todos. Os 276 homens cearam com Paulo. Não teve que fazer curso, não teve que passar para cá, para lá. Não, simplicidade do Evangelho. Cristo é o pão. Ele deu graças, deu uma palavra, os reanimaram, falou, então tá, vocês estão em movimento de novo, tá, então vamos celebrar. Como? Com pão. Porque o pão é o motivo da minha animação. Cristo é o motivo da minha alegria. Cristo é o motivo do meu movimento, de eu não parar. Cristo é a razão de eu continuar andando. Cristo é a razão de eu continuar pregando. Cristo é a razão de você continuar vivo e ativo estando aqui. Então Cristo é o pão. Aí ele parte o pão. E no momento todos se reanimaram e também se alimentaram.
porque agora vão se alimentar de um pão do qual ele deu graças, ou seja, vão cear com Paulo em meio a tudo isso. E quantas pessoas estavam a bordo? A bordo, 276 pessoas. Dessas, uma era Paulo, estava a bordo. Então permaneçam conosco a bordo, porque para participar dessa celebração, participar dessa reanimação, participar dessa palavra de ânimo, dizendo que nenhum fio de cabelo da tua cabeça vai perecer, porque há uma ilha. Lembra? Tem uma ilha, e a ilha é Malta, e Malta é paraíso. Tem uma ilha preparada para você. Então eu preciso comer do pão. Eu preciso comer do pão. O pão não é para me animar. Eu já estou animado. Você vê, eu não sei ainda, eu já estou animado. Porque a palavra nos anima, nos impulsiona, nos fortalece. O pão, então, já que eu estou animado, e eu estou em movimento, eu estou caminhando, agora eu vou celebrar. A celebração é com o pão. Então eu vou celebrar o pão. Por quê? Porque eu já tenho a certeza de que nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai ser perecido. É o que diz a palavra. Ele fala, ele dá essa palavra. Nenhum de vós. Ele falou só para os 275. Sejam quem forem eles, qualquer um que fosse eles. Nenhum de vocês, nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Vocês não vão perder. Pode ficar careca depois, mas enquanto está essa palavra, você vai ficar com todo o teu cabelo. Não vai cair um fio. Não vai cair um só fio de cabelo da tua cabeça. E aí ele falou isso, ele partiu o pão e comeu. O partir o pão é para celebrar, é exatamente a palavra. Aí eles se reanimaram e foram comer pão. Eles não comeram o pão para se animar, para se movimentar. Eles já entraram em movimento e foram comer o pão. Então eu já entro em movimento, só o poderio, a unção da palavra já me impulsiona a crer que tem coisas maiores para mim do que estão apresentando por aí. Tem coisas muito maiores e melhores para mim. Noé sabia muito bem o que tinha de maior e melhor para ele e para a família dele. O mundo podia não saber, mas ele sabia. E eu igualmente. O mundo pode não saber, mas eu sei o que ele tem para mim e para minha casa. Eu sei o que ele tem para mim e para os vencedores. Eu sei. Nós sabemos. Então nós precisamos nos manter nessa unidade independente se é um preso do porão, se é um soldado, se é o dono do... Independente, o pão está disponível a todos e a palavra também. Porque ele dá uma palavra para todos. Ninguém vai perder nada. Amém? Levanta a tua mão direita, quero profetizar sobre a tua vida, sobre você que está em casa. Ninguém vai perder nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. O que há de ser será, e ele cumprirá a palavra sobre vós, acerca de vós, em teu favor, na tua vida, na tua casa, na tua família. O mundo inteiro pode não entender, mas ele traz essa revelação para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para a tua saúde, para a tua vida espiritual, a tua vida emocional e a tua vida física. Recebe, porque ele diz a sua palavra. Não é pastor João, é a palavra que está dizendo: nenhum só fio de cabelo da tua cabeça vai perecer, porque o Senhor assim é que está dizendo. Amém? É ele que está falando. Irmãos, permaneça conosco no barco. O plano que ele tem não é para um só, é coletivo, é para todos nós. É para mim, é para você. Ele é coletivo para que juntos possamos andar. E nós vamos andar para onde? Para Ele mesmo. A um destino, a um lugar seguro. A ilha de Malta está lá, prontinha, com um monte de acolhimento para você, com vestes de linho fino. Só que nesse tempo, nesses anos que nós temos, vamos apresentar, porque Ele vai deixar nós pregarmos com liberdade e em liberdade. Mas vai chegar um momento em que vai encerrar. O mundo vai gemer com saudade da tua palavra, com saudade da pregação que saía da tua boca. O mundo vai gemer. A natureza toda já geme esperando a manifestação dos filhos, e ela virá somente quando vir o reino. Mas eu posso viver essa manifestação desde já. Que a bênção do Pai seja com você. Que essa palavra traga saúde e vida no teu coração e te impulsione, igual aqueles marinheiros, aqueles homens se animaram, que você se anime e não desfaleça, porque um que tem a mão forte e diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Essa mão que diz na palavra não está encolhida para que não possa salvar. Ele te tira de qualquer situação, e nesse exato momento Ele está tirando muitas pessoas de muitas situações.
Amém? Você consegue crer nisso? Eu creio em nome de Cristo que nesta hora o teu braço forte esteja estendido e arrancando pessoas, tirando pessoas de situações impossíveis. O teu braço forte não está encolhido e não depende do homem. O teu braço forte faz o que lhe apraz. O que te dá prazer para fazer, o Senhor faz. E o teu prazer é salvar as vidas, o teu prazer é resgatar o homem, o teu prazer é dar saúde, o teu prazer é tirar do marasmo, da morte, dos grilhões da morte. O Senhor é aquele que mata a morte, aprisiona a morte e solta os grilhões da morte, trazendo vida. Então que o teu braço forte estendido possa estar alcançando todas as famílias agora nesse momento, onde tem um acamado, onde tem um aprisionado por seja o que for o problema, seja enfermidade, seja falência, seja dificuldade financeira, psíquica, emocional, seja onde for, o teu braço é forte o suficiente para cada uma dessas situações. Ninguém poderá suportar o teu braço. E eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, e é Ele que eu invoco, é Ele que eu creio, Ele que eu invoco, e é nele que eu descanso, porque o mesmo braço que nos resgata, é o mesmo braço que faz sombra e nos dá descanso. Seja assim feito, para que o Senhor seja honrado, para que o Criador de todas as coisas receba a glória, quando vê cada filho e cada filha sendo levantado, sendo cuidado, sendo acolhido, cada um dos filhos sendo guardado na concha das mãos do Pai. Assim eu declaro, assim eu descanso, e assim eu prossigo, animado, porque eu sei que não ando só. Amém? Nem eu, nem você, nem vocês não estamos sozinhos. Tem um por nós. E olha que interessante, a palavra diz que se Ele é por nós, você sabe o resto, né? Quem será contra? Ninguém. Então eu quero deixar essa palavra de hoje, lembrando que amanhã eu tenho uma palavra que o Senhor me deu hoje à tarde, poderosa. Quem está aqui não vai poder vir aqui porque estamos fazendo revezamento, vá na live. A palavra de amanhã é poderosa e profundamente profética, porque ela vai falar do livro de Cantares, vai falar da esposa, vai falar do rei, vai falar de um romance bendito. E aí eu quero que você acompanhe, você que está aqui acompanhe, você que está longe, veja a continuação, veja de novo. E veja isso de novo, veja de amanhã e que participe conosco, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que sejam agraciados e que esses dias sejam dias maravilhosos na vida de vocês e vivam essa liberdade que Ele está dando para poder pronunciar que ainda há tempo, ainda há salvação, ainda tem jeito sim, porque aquele que pode todas as coisas não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou, amém? Louvado seja o Senhor. E para vocês de casa também, o nosso abraço. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, na viração do dia, às 18 horas. Nós não vamos correr como Adão fez, nós vamos correr para o nosso Pai. Isso é o que nós vamos fazer, como fizemos hoje. Estamos satisfeitos por isso. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. E vai o nosso abraço como sempre, amém? Que Deus abençoe a vocês e o nosso abraço.